Olá, abençoados, sejam muito bem-vindos para mais um programa. Eu sou o Pastor Eduardo e este aqui é o canal Papo de Homem, o seu canal cristão de variedades. E neste programa nós já tratamos questões relacionadas à família, questão relacionada ao direito de família e questões relacionadas à guarda. Neste canal vocês vão assistir muitas coisas referente a direito. A direito do nosso dia a dia, do que realmente lhes interessa. Por quê? Porque além do meu ministério pastoral, eu sou advogado. Então sempre vem à minha mente, em um atendimento no escritório ou um atendimento com alguma ovelha, questões relacionadas ao direito que eu falo, poxa, nós podemos aplicar aqui no canal e tirarmos a dúvida que você possa ter. E hoje nós vamos tratar sobre pensão alimentícia. Eu tenho certeza que é algo que dá dúvida para quem tem filho e é separado, não é verdade? Ou para quem teve filho num casamento, hoje tem outro casamento, tem outro filho. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. E geralmente quando chega para mim, chega o pai perguntando, olha, eu quero ver o que eu posso fazer para diminuir a pensão do meu filho, porque está muito alto, está muito elevada. Eu tive mudança no meu patamar de vida. E geralmente a mãe, quem comumente possui a guarda da criança, quer sempre majorar a pensão, porque os gastos de uma criança realmente elas aumentam. Dificilmente um pai vai falar assim, eu quero majorar a pensão. Ou uma mãe vai chegar e falar, eu quero diminuir a pensão. Isso é completamente raro, dificilmente acontece. Mas o que nós temos que ter em mente quando se trata de filho, é que filho é para sempre. Não importa se houve uma separação, não importa o que aconteceu, se você teve um filho fora do casamento, não importa. Filho é filho e você tem que tratar o seu filho da melhor forma possível e com amor. Infelizmente, o que nós vemos são casais separados que, por conta de uma rixa entre eles, acaba colocando o filho no meio e o filho sofrendo isso. Ou o pai paga uma pensão e fala, eu estou pagando muito porque quem está se aproveitando é a mãe. Não pense assim. Não pense dessa forma. Eu vou ler com vocês aqui um texto bíblico que está em Lucas 11:11. Vamos lá? Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhes dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Veja, o pai, ele sempre tem que procurar atender a melhor condição para o seu filho. E quando eu digo a melhor condição, não basta apenas fazer a manutenção financeira, pagar um valor financeiro. Você que é pai e é separado e a guarda está com a mãe, sim, porque pode acontecer da guarda estar com o pai. No nosso ministério nós temos exemplos de pai que tem guarda dos filhos e são pais maravilhosos e excepcionais. São pais e mães, inclusive. Mas você que não tem a guarda do seu filho e paga a pensão, só isso não basta. Você tem que ser amigo, companheiro, dar amor, dar carinho, levar o seu filho passear. Eu fico muito satisfeito em ver, principalmente dentro da igreja, pais que pagam a sua pensão e não se limitam apenas a isso. Se tem um pouco mais de condição, compra uma roupa nova para o filho, um tênis novo para o filho, leva o filho viajar, leva o filho passear, sem pensar assim, eu já paguei, minha obrigação está feita. Não. Claro que você vai fazer tudo conforme a sua condição. Então seja um bom pai. Não pense que você se separou da sua esposa, que o seu filho não é mais seu filho. Filho é uma dádiva, filho é pro resto da sua vida, assim como a sua sogra. Fique sabendo que, legalmente falando, mesmo que você separe da sua esposa, a sua sogra é para sempre. Mas vamos à questão que nós levantamos lá no começo. Como eu faço para diminuir a pensão? Sim, porque muitas vezes é necessário fazer uma diminuição de pensão alimentícia. Vamos ver aqui os casos em que você pode requerer a diminuição da pensão alimentícia. Vamos lá? O primeiro caso e mais comum de revisão de pensão alimentícia é o seguinte: quando o pai ou o pagador da pensão perde o emprego. A pessoa fala, pastor, mas eu perdi meu emprego, eu pagava 5 mil reais de pensão para o meu filho porque eu ganhava 20 mil no meu emprego, mas agora eu perdi o emprego, eu não ganho mais nada. Como é que eu vou continuar custeando esse tipo de valor? Não tem como, é impossível. Sim, é impossível. Então, neste caso, por óbvio, que terá que ser
ajustada esta questão de pagamento de pensão. Então você vai entrar com o pedido revisional e demonstrar isso para o juiz. Falar, excelência, eu não posso mais pagar R$ 5.000. O que você não pode fazer é deixar de pagar a pensão. Isso você não pode fazer. Por quê? Porque você vai ser executado, você pode ter um pedido de prisão, você pode ser preso caso você deixe de pagar a pensão alimentícia. Então eu lhe dou uma dica, meu varão ou minha varoa. Antes de ter esse problema, entre com uma ação de revisional e deposite aquilo que você pode, porque no momento da execução, o juiz vai levar isto em consideração. O importante é você não procurar um advogado para entrar com a revisão a partir do momento em que você foi executado. Ah, eu parei de pagar, agora eu estou sendo executado, depois eu entro com o pedido de revisão. Não, não vai dar certo. Você tem que entrar com o pedido de revisão antes. Ah, pastor, mas eu não tenho condições nenhuma de pagar, não tenho dinheiro para pagar nada. Bom, algum dinheiro você tem para pagar, porque você está vivo. Então você está se sustentando. Nem que seja um mínimo, 50, 80, 100 reais, não importa. Mas algum valor você tem condições de pagar e tem que demonstrar isso. Então não espere para entrar com ação revisional nesse tipo de caso. Muito cuidado, pois o direito não socorre aquele que dorme. Amém? Outro exemplo que eu vou lhe dar. A mãe, eu digo a mãe porque a mãe é quem comumente tem a guarda. Já explicamos aqui que a guarda pode ser do pai, tá? Mas vamos imaginar aqui um cenário em que a mãe tem a guarda da criança e ela ganhava R$ 1.000 e você ganha R$ 10.000. A pensão é proporcional. Se ela ganha 1.000 e você ganha 10.000, você vai pagar 10 vezes mais do que a mãe, tá certo? Mas vamos imaginar que a mãe teve uma promoção no seu emprego. De 1.000, ela passou a ganhar 5.000, ou seja, houve um aumento na renda da mãe, um aumento na renda de quem tinha guarda. Então você pode entrar com a revisão para não pagar 10 vezes mais, mas sim pagar o dobro, porque o custo da criança tem que ser dividido entre os pais, tá certo? Então, nesse caso, a mãe da criança aumentou sua condição financeira, você pode solicitar uma revisão para solicitar a diminuição no quinhão que você paga, tá certo? O outro caso, também muito comum, é a defasagem do seu salário com a correção da pensão. Ou seja, a correção da pensão é muito maior do que a correção do seu salário. Suponhamos que você fez um acordo de pensão alimentícia lá em audiência, tá certo? E a correção da pensão alimentícia foi pelo IGPM. Imaginemos que o IGPM teve uma correção de 20% ao ano. O seu salário não vai corrigir 20%. Ou seja, vai chegar um momento em que o seu salário vai ser todo dedicado à pensão alimentícia e você, de fato, não vai ter mais como sobreviver. Porque a correção da pensão foi tão grande, a inflação desse aspecto do GPM foi tão grande, que seu salário nem de perto acompanhou. Então você tem que falar, excelência, senhor juiz, por favor, temos que mudar esse índice de correção para ajustar a pensão à realidade do meu salário. Tá? Então, essa também é uma hipótese importante que você pode buscar o seu advogado de confiança e fazer a sua revisão. Outro caso é a diminuição da renda de quem paga a pensão. Então, meu varão, é parecido com o primeiro caso. Vamos supor que você tinha um emprego que ganhava 20.000, trocou de emprego, passou a ganhar 2.000. Você não tem mais como pagar aquela pensão outrora estabelecida. A gente pode ver muito isso na TV, nos jogadores de futebol. O jogador de futebol jogava em um time espetacular. Vamos supor que ele jogava no maior time do Brasil, o Santos Futebol Clube. Daí ele passou a jogar no CSA, no Paysandu, não sei, foi jogar na Várzea. Você concorda comigo que a condição financeira dele baixou. E quantos exemplos nós não vemos na TV? Ah, jogador foi preso porque não pagou pensão. Por isso, teve uma redução na sua verba, uma redução nos seus ganhos, ele não entrou com uma ação revisional e se lascou.
Então, se você teve a diminuição na sua renda, que oxalá não vai acontecer, nós profetizamos que a sua renda só vai aumentar e você vai pedir a majoração da pensão alimentícia para o seu filho. Não vai acontecer contigo essa questão de diminuição de renda, mas se acontecer, você tem direito de pedir uma revisão para o juiz, tá certo? O penúltimo caso é a questão de diminuição dos gastos do filho. Bom, diminuição de gastos de um filho, nós sabemos que é muito difícil que ocorra, não é? Um bebê gasta muito menos do que um filho adolescente. Então, nós temos que o seu filho só vai dar cada vez mais gastos. Mas suponhamos que o seu filho estudava em uma escola particular e a mensalidade era R$ 2.000 por mês, tá certo? E depois ele passou numa faculdade pública. Ele pegou e passou numa faculdade pública, ou seja, ele não tem mais esse custo da mensalidade escolar. Não tem mais esse custo. Então houve uma diminuição dos gastos do alimentado, ok? Houve uma diminuição. Se você comprovar que houve uma diminuição nos gastos, você pode sim entrar com uma revisional e falar, opa, aquele X que eu pagava, aquele X que era demonstrado que ele gastava, não gasta mais, agora gasta menos. Ah, mas continua tendo gasto com comida, com transporte, sim, mas também havia na época da escola, não é? Também havia. Ou então está estudando numa escola particular e de repente passou para a pública, opa, não tem mais aquele gasto. Então você pode sim pedir uma diminuição da sua pensão. Eu só estou aqui trazendo exemplos hipotéticos, meus varões abençoados. E vou falar o último exemplo. É o caso de você ter tido um filho a mais ou mais filhos. Daí você fala, pastor, eu não tenho mais como pagar aquele X de pensão para esse filho a detrimento dos demais. Se eu pagar para esse, eu vou acabar prejudicando o sustento dos demais. Então eu quero uma revisão nesse sentido. Mas eu te digo, é muito difícil de se conseguir. Quando chega no meu escritório, algum cliente falando, olha, eu quero a revisão pautada nessa questão, apenas nessa questão, eu deixo muito ciente. É muito difícil de conseguir. Eu já vi juízes falando para as partes em audiência e disseram, olha, quem mandou você ter mais filhos se não tinha condição financeira? Não acho isso correto, porque no Brasil não temos lei que limite o número de filhos que você possa ter. Mas, se de repente você pegar um juiz que está passando por essa situação, quem sabe, né? Mas eu já aviso lá no escritório e aviso aqui no canal, tá certo? Porque esse é um canal de variedades e utilidades. É muito difícil conseguir. Aliás, produção, põe o link de escritório aqui embaixo. Que alguém tiver dúvida, entre em contato conosco. Tá certo? Estes foram exemplos de possibilidade de revisão da pensão alimentícia. Tá certo? Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por apertos financeiros que precisam de fato de uma revisão de pensão. Mas você, meu varão, que tem condições de dar um pouco mais para o seu filho fora da pensão, invista no seu filho. Você tem condições de pagar uma natação, um esporte, um curso de inglês. Pague para o seu filho, invista na sua prole. Seja um abençoador da vida do seu filho, porque Deus vai te abençoar para que você dê o sustento adequado para ele. Eu tenho certeza disso. E se vocês tiverem interesse em saber quais são os requisitos possíveis para aumentar a pensão alimentícia, para majorar a pensão alimentícia, deixe nos seus comentários. Se quiserem saber mais alguma questão de direito, de utilidade, de variedade, coloque aí a sua sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa edição do Papo de Homem e em nome de Jesus, nós vamos em breve estar reunidos novamente para mais alguma questão de variedades neste canal, sempre pautado em cima dos princípios e da palavra de Deus. Tenha um dia abençoado, tenha uma semana abençoada.